Enquanto a polícia ainda está construindo a história desse crime, outra mulher desaparece. Em setembro, a polícia encontrou mais um corpo. Dessa vez, a vítima de 48 anos foi Maria Helena Lopes. Ela foi estrangulada com um cinto de segurança. Eu sou Leandro Lopes Aguilar, sou filho da Maria Helena Lopes Aguilar, que foi vítima do maníaco de contágio Marcos Trigueiro. Minha mãe era uma empresária que trabalhava com roupa, sofreu muito até chegar onde ela conseguiu chegar, né, de ter as lojas no shopping. E era uma mulher cheia de vida, vaidosa. Faleceu com 48 anos, quando começou a viver a vida dela. Maria Helena, você pegou na porta de casa, né? Como é que foi? Você morava ali perto, né? Isso, eu morava no bairro, né? E eu indo embora para casa, né? Aí já era tarde da noite. E foi aí que eu deparei com essa pessoa e infelizmente, né, enquadrei, meti o assalto e aí, infelizmente, mesma coisa. Minha mãe chegava dali da rua, né? Parava o carro aqui para poder abrir o portão da garagem. Tudo indica que ele estava escondido aqui e dali eles partiram para onde que ele cometeu o crime com ela. Qual a distância daqui? Por faixa de uns 10 quilômetros daqui. Vamos fazer o percurso? Vamos. Por volta de 11 horas da manhã do dia seguinte, aí depois de procurar, eu lembrei que o carro tinha rastreador e a gente pegou e rastreou o carro. Segundo a polícia, ela foi estrangulada com um cinto de segurança do próprio carro. O veículo foi abandonado no bairro Califórnia, região noroeste da capital. E como é que foi? Foi aqui? Foi justamente neste local aqui. Como que ela estava? Ela estava deitada no banco de trás do motorista, com a calça branca e uma blusa vermelha, um body vermelho. Ela estava vestida? Ela estava vestida. Ele deixou ela vestir a roupa, depois que, de todo o terror, aí ele pegou e estrangulou ela com cinto de segurança. Aí, nesse momento, que a gente compara, né, se eu estive na cena do crime dela e a gente vê as similaridades, aí já a questão já não se discute mais. A gente está trabalhando mesmo com o maníaco sexual. A ideia de um serial killer ganha corpo aí, nesse momento. Quando a gente começa a fazer a cronologia dos casos, Adna, Ana Carolina e Maria Helena, a gente percebe que tem um período e é a corrida contra o tempo. A gente tem que achar antes que ele mate mais alguém. Não deu tempo. Menos de um mês depois, Trigueiro faz outra vítima. A família de Natália Cristina Paiva, de 27 anos, está há 9 dias sem notícias. Ela desapareceu no primeiro dia de trabalho no novo emprego. Quem é essa? Natália. Bom, a Natália foi minha irmã mais velha, né? Ela era 10 anos mais velha que eu, então ela ajudou muito no meu cuidado. E eu tenho a Natália como uma referência de mãe, assim. A gente mora na divisa com Contagem. Então, aqui é Belo Horizonte. Tem a Tereza Cristina, que de um lado é Contagem e onde a gente mora é Belo Horizonte. Foi no dia 7 de outubro. A Natália saiu para ir para a faculdade, ela saiu 6 horas da manhã. E da faculdade era o primeiro dia de estágio dela. Aquela bebezinha aqui, que trenzinho mais lindo. É, que ela. Ela saía às 6 horas da manhã, passava numa casa de uma amiga e pegava a amiga e ia junto pra faculdade. E aí, quando a colega dela falou com a gente, olha, ela não passou aqui, aconteceu alguma coisa, eu quero saber se amanhã ela vai passar, tô tentando ligar e não consigo falar com ela. E aí a gente tentou entrar em contato com ela, o telefone só desligado, caiu pra caixa postal. E aí, na hora, eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa, assim. A
Natália é abordada às 6 horas da manhã aqui nesta avenida, bem perto do batalhão da Polícia Militar, que está aqui no canto. É, exatamente. Ele é muito audacioso e aqui, como é uma região que é policiada, ele não se preocupa com isso. E depois abandona o carro no mesmo próximo local de que fez a abordagem. Aqui nessa rua aqui. E a Natália? Ela foi violentada sexualmente? Não. Foi por causa de briga também, em questão de briga. Reagiu e tal, e nós entramos em luta corporal e aconteceu o fato. O fato, o estupro ou o fato à morte? Homicídio, da morte. A cara de pau do cara, pra mentir à vontade, entendeu? Ele tá fazendo um documentário, tá mentindo, pô. Mentiroso. E a questão sexual, como é que foi com ela? Não. O que eu me lembro que cometi foi um ato sexual. Um apenas. Contra quem? Eu acho que foi com a que eles achou a genética. Você lembra qual vítima você estuprou? Não me lembro. O Marcos Trigueiro nega a violência sexual. Só que a investigação diz que ele é sim um abusador. Mais que isso, um predador. O material genético do assassino foi achado em 3 das 5 mulheres mortas. Eu grávida, apavorada, tentando não apavorar tanto a minha mãe, mas tendo que dar a notícia. Eu só lembro que eu falei com ela, falei assim, mãe, a Natália não chegou na faculdade. Não chegou a pegar a colega dela para ir para a faculdade. O Marcos rodou 25 quilômetros com a Natália, ele só parou o carro aqui nessa estradinha que fica na margem da BR-040 em Ribeirão das Neves. Nesse ponto ela foi estuprada e morta. A polícia só encontrou o corpo 22 dias depois. E ela foi enterrada como indigente. Então minha mãe e minha tia, todos os dias, ia no IML para saber se tinha notícia. Se tinha chegado algum corpo, se tinha chegado algum desconhecido. E perguntava, e eles falavam que não. A família confirmou que era ela, que era o corpo dela. E a partir daí, dessa concretização da identificação dela, a gente começa a trabalhar as informações do caso dela. Onde é que foi encontrado o carro da Natália? Carro para aqui, acreditamos que por falta de gasolina mesmo. Era mais ou menos na hora do almoço, alguns trabalhadores estavam aqui na porta, eles auxiliam o Marcos a empurrar o carro na tentativa de fazer o carro pegar no tranco. Não tem sucesso, né, porque o carro está sem gasolina. Então o carro desce e para mais aqui embaixo. E nesse momento, como ele passa a ser observado, ele chama atenção, então ele finge que está falando no celular, na verdade ele só fingiu, né? E aí ele vai e abandona o local. A gente consegue identificar as testemunhas e aí eles começam a narrar o que aconteceu e descrever a pessoa. Então a gente viu aí a oportunidade de fazer o retrato falado. E a gente fez a construção do retrato falado aqui mesmo, no local de trabalho deles. A polícia já tem o retrato falado de um suspeito, mas só vai fazer a divulgação depois de encontrar testemunhas que possam confirmar as características do acusado. Na época eu era o retratista da polícia, arranjei papel, arranjei lápis e fizemos o trabalho aqui mesmo. É muito parecido com o Marcos. Olhos claros, magro, alto e branco. E boa aparência. Exatamente isso. Olha o que eu vi sentado falar, você é seu carro. Apesar do cerco estar se fechando, Trigueiro fez outra vítima, pouco mais de um mês após a morte de Natália. Edna Cordeiro de Oliveira tinha 35 anos e trabalhava em uma faculdade no bairro Floresta, em Belo Horizonte. De acordo com a família, ela desapareceu na noite passada, no caminho do trabalho para casa. A Edna, ela sai do serviço no final da tarde e tem um encontro marcado numa escola com um professor de mestrado. Então, a investigação aponta que ela foi abordada próxima à escola e trazida direto para cá, onde o corpo foi encontrado no outro dia. Vamos lá dar uma olhada. Qual que é a distância de onde ela foi
abordada para cá, onde o corpo foi encontrado? Cerca de 25 a 30 quilômetros. A polícia ainda não sabia, mas anos antes de se tornar o serial killer de Contagem, Trigueiro se envolveu em um tiroteio e foi baleado no intestino. Desde então, ele usava uma bolsa de colostomia. Quando ele rapta e violenta a Edna, um acidente com a bolsa traz uma pista decisiva para que ele seja identificado pelas autoridades. As investigações mostram que ela foi violentada sexualmente. É possível que tenha havido resistência dela, é quando a bolsa dele se rompe. De colostomia. De colostomia, é espalhado fezes pelo carro. Sua bolsa de colostomia teria estourado num dos assassinatos? Isso. Por que você teve que usar essa bolsa? Como é que foi? Porque eu fui alvejado, né? Alguns tiros, e troca de tiro. Aí eu fui alvejado, né? E tive que fazer a cirurgia. Começou a estrangulá-la. Mas ela se debateu nisso. Bateu na bolsa de colostomia dele. Aquele monte de coisa que tinha lá dentro, caiu dentro do carro. Além de estuprar, ainda cagou dentro do carro todo. Esse cara deve ser psicopata. Ele foi muito audacioso, né? Porque ele violentou, matou, abandonou o corpo aqui e foi dirigindo o carro da vítima até bem perto da casa dele, sem se preocupar com isso. Ele estava com um problema naquele momento pela luta que eles travaram aqui. Então ele tinha que fazer isso para chegar em casa e conseguir sobreviver. Os ataques do assassino em série foram divulgados pela direção da Polícia Civil de Minas. A perícia confirmou que o esperma coletado nos corpos das 3 vítimas era do mesmo homem. A polícia passa dia e noite à procura de pistas que possam levar ao assassino. A polícia coletou material genético dela aqui. O que isso mostrou para a polícia? Não restou dúvida de se tratar de uma mesma pessoa agindo nos diferentes casos, ou seja, um serial killer. Para a polícia, o matador em série matou mais de 13, tem um padrão de mortes como a sua, é um serial killer. Acho que eles deveriam mudar esse nome, né? Porque serial killer, qualquer pessoa que roda hoje, comete algum crime que não seja tão bárbaro, para a sociedade, ou é serial, ou é killer, é isso, é aquilo. Então... 2009 terminou sem que a polícia conseguisse identificar e prender o serial killer de Contagem. Em novembro do ano passado, a Record já havia noticiado a possibilidade de um mesmo agressor dos crimes. Então a polícia estava meio que perdida, sem saber o que levou aquelas mulheres a serem mortas, quem seria, quem poderia ser. Quando ela começou a fazer a ligação dos fatos, que poderia ser a mesma pessoa, aí a investigação tomou um rumo, porque até então elas estavam tomando rumos completamente diferentes.